Olá, seja bem-vindo a mais um painel do Web Summit Porto Gente 2017. Hoje o nosso convidado é Jaime Alheiros, que é diretor de Gestão e Planejamento do Porto de Suape. Ele já está há 6 anos no cargo, acumula uma boa experiência de gestão, só teve uma breve interrupção também para voltar para uma secretaria aqui do estado de Pernambuco. E ele também foi um dos responsáveis por produzir o Plano Diretor 2030, que apresenta grandes alternativas para o futuro do Porto de Suape. Eu quero agradecer, Jaime, por conversar conosco e quero que conte um pouco da sua experiência na gestão do Porto de Suape, que é um porto de gestão estadual, que agora está requerendo sua autonomia de volta depois da questão da MP 595, e gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. O Porto de Suape ele é um porto que já nasceu diferente. Ele é um porto que foi planejado desde a sua origem e, diferente da maioria das iniciativas que os portos nascem junto dos povoados, Suape foi planejado para ser longe das cidades para evitar a competição entre a infraestrutura das cidades e do porto, que é como o que acontece com Santos, como acontece com o Porto do Recife, Porto Vitória, todos esses portos urbanos. Então o porto, e ele também foi criado desde também dos seus estudos preliminares, ele foi pensado para ser um porto-indústria. Por que isso? Porque o estado de Pernambuco não era um polo gerador nem importador de mercadorias. Ele precisava gerar sua carga para poder justificar a criação de um porto e também promover a industrialização do estado. Então a gente diz que o Porto de Suape não é apenas uma ferramenta logística do estado de Pernambuco, ele é um indutor do desenvolvimento da industrialização do estado. Quando eu cheguei aqui em 2011, né, eu trabalhei antes numa consultoria que estava desenvolvendo o plano diretor de Suape, mas quando eu cheguei aqui em 2011 era um porto que ainda não movimentava nem 10 milhões de toneladas de carga. A gente estava já na expectativa de romper os 10 milhões de toneladas. E hoje a gente é um porto que já rompeu os 20 milhões de toneladas em 6 anos de acompanhamento que eu tenho aqui dentro do porto. Então a velocidade do desenvolvimento é muito grande, a demanda por infraestrutura também é muito grande, e essa velocidade, essa capacidade de fazer, a gente só consegue com a retomada da autonomia, que é essa questão muito, muito importante para o estado de Pernambuco, até porque esse não é um porto que foi criado pela União ou gerido pela União, nunca aconteceu isso. Esse foi iniciativa do estado de Pernambuco, até na época contra o entendimento do Ministério dos Transportes, e é um porto que, diferente da maioria dos portos públicos que são delegados aos estados para a sua administração, o Porto de Suape, na verdade, tem uma autorização de funcionamento, que é uma característica de TUP. Mas na hora que houve o enquadramento do porto dentro do marco regulatório do setor portuário, o Suape acabou sendo enquadrado como um porto público, apesar de suas características serem de TUP. A questão da gestão pública ser no nível estadual ou municipal é a proximidade. É a proximidade e a velocidade com que as tomadas de decisões são feitas. Porque como os estados e os municípios sentem as suas necessidades, eles percebem no seu dia a dia, durante a operação, que há uma necessidade de um investimento em infraestrutura, que há uma necessidade de um novo arrendamento, que há uma oportunidade de mercado que chegou para o porto, isso é fundamental na questão da competitividade. Então a gente não pode pensar de uma maneira institucional burocratizada, a gente tem que pensar o porto como uma empresa. E é isso que o estado de Pernambuco faz em relação à Suape, trata a Suape como uma empresa. A equipe é profissional, a gente busca trazer profissionais com as condições adequadas, com perfil adequado para poder desempenhar suas funções, seja na gestão portuária, seja na engenharia, em qualquer outro setor, na administração, qualquer setor aqui da empresa, a gente traz essa pegada profissional, isso também é uma marca do estado, essa profissionalização da gestão. Isso é uma coisa muito cara. Na época ainda do Eduardo Campos, do governador Eduardo Campos, ele trouxe essa visão de que o Estado tinha que fazer, o Estado tinha que ter entregas e não simplesmente funcionar, como era o padrão da administração pública convencional. E isso veio como uma marca também aqui para a Suape, e a gente tenta trazer o máximo de agilidade e de solução para as questões que são apresentadas, tanto pelos usuários do porto, como pelas indústrias do complexo. Porque Suape, além de um porto, é um território de 13.500 hectares, com diversos desafios, são desafios urbanos. A gente trata isso aqui como praticamente uma prefeitura.
Nós temos projetos habitacionais, temos projetos de reflorestamento, temos áreas de desenvolvimento logístico, temos áreas de desenvolvimento industrial, temos que gerir a questão do território como uma coisa dinâmica, o tempo todo mudando, a demanda por novas infraestruturas. Então, quando isso está na mão do Estado, a velocidade é muito grande. Você consegue acionar outras estruturas dentro da administração estadual que vão sentir aquela necessidade, diferente de uma pessoa que está, por exemplo, em Brasília, você chega com a demanda para uma nova infraestrutura, isso entra num caminho crítico de 20 e tantos portos no Brasil e acaba que a gente perde o timing. Bom, perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a complexidade da legislação portuária brasileira, esse emaranhado de órgãos de fiscalização, órgãos de gestão. É muito complicado trabalhar nesse setor a respeito disso. Nem mesmo muita gente que trabalha não entende nem a função que necessita exercer. O que precisa ser aperfeiçoado para melhorar isso? O brasileiro ele gosta de jabuticaba, né? Da fruta, né? Porque ela é nativa do Brasil e não tem mais em lugar nenhum. O nosso modelo de gestão do setor portuário é uma jabuticaba dentro do mundo. Porque quando você tenta explicar isso para um chinês, quando você tenta explicar isso para um inglês, o que é um porto público brasileiro, se a gente já tem dificuldade de apreender e absorver tudo o que é posto em relação a níveis de órgãos de anuência, níveis de normas que se sobrepõem a normas, entraves burocráticos os mais diversos possíveis. Por exemplo, aqui a gente se vangloriava de desembaração à carga em 48 horas, entre 24 e 48 horas. Tinha um alemão na apresentação e um holandês, e um virou para o outro e fez: quanto tempo vocês levam para desembaraçar uma carga em Hamburgo? Aí ele olhou assim, entre 45 minutos e 1 hora. Então, assim, nós temos sistemas eletrônicos que já podem absorver boa parte da cultura do carimbo, né? Nós já temos tudo lançado no sistema do sistema aduaneiro, todas as informações estão ali. Mas mesmo assim, eu tenho uma superposição de competências e eu tenho que atender diversos senhores, vamos dizer assim nesse termo, dentro de um porto organizado. E isso acontece no Brasil todo. Isso não é uma questão apenas de SUAP. Então, o BNDES, inclusive, na época da modernização do marco regulatório do setor portuário, foi instado a fazer um estudo, né? O que é que o Brasil precisaria fazer? Foi consultado assim, para desenvolver um estudo assim, o que é que o Brasil precisaria fazer para melhorar a gestão portuária. E se falou claramente isso, é a modernização, é a gestão, é a autonomia máxima dos portos, a diminuição de etapas de anuência no processo, criar uma centralização onde todos os sistemas convergem para um único local e os órgãos anuentes, eles têm todos acesso a uma mesma informação e não cada um pedindo para que é o Porto Sem Papel tenta fazer, mas é uma plataforma que ainda está em desenvolvimento. E acaba que o dono da carga precisa ter um especialista para poder desembaraçar sua carga e trazer isso aqui. Fora isso, a questão da mudança do marco regulatório trouxe uma externalidade negativa, que foi a perda dessa velocidade que a gente falou tanto aqui, dessa agilidade em fazer novos arrendamentos, em buscar parceiros comerciais, em ser visto como uma autoridade portuária propriamente dita. Esse momento que a gente está vivendo, eu acho que é um momento importante, porque a gente volta a ter uma visão do que é realmente uma gestão profissionalizada do porto, e não apenas tratar o porto como se fosse uma autarquia. Porto não é autarquia, porto é empresa, porto precisa funcionar bem. Todo o setor de importação e exportação do país precisa dos portos funcionando na sua plena capacidade. E se a gente ficar com uma série de entraves burocráticos, se a gente ficar com a legislação centralizadora ao invés de uma gestão moderna, onde você descentraliza e cobra metas e resultados, a gente infelizmente vai perder aquele cavalo selado que eu estava falando. Porque o Caribe está se modernizando, né? Se investiu no Porto de Mariel, ao invés de se investir nos portos brasileiros, né? Se fez um investimento enorme lá em Cuba, para justamente transformar Cuba numa plataforma logística, e deixou o setor portuário brasileiro, vamos dizer assim, à míngua na hora que precisava de investimentos. Um porto como Suape, só para você ter noção de escala assim, a gente está concluindo agora o PDZ
até 2041, a gente está fazendo uma visão do porto até 2041, a gente faz uma previsão que para o desenvolvimento do porto, a sua plenitude, ele será um porto de 95 milhões de toneladas. Agora, para alcançar esses 95 milhões de toneladas ano, a gente vai ter que fazer um investimento aí na ordem de 2 bilhões e meio a 3 bilhões. Então, você veja, é uma escala que eu acho que poucos estados do Brasil conseguem absorver um investimento dessa magnitude. Mas como a gente tem uma escala de tempo, a gente tem um planejamento de longo prazo, a gente vai buscar parcerias, seja do governo federal, seja privado, seja onde for, para poder desenvolver a infraestrutura portuária de Suape. Bom, eu queria falar um pouco sobre as zonas de processamento de exportação, as EPS. É uma modalidade cuja legislação foi criada há 10 anos, você pode encontrar aqui embaixo do vídeo, mas ainda não vingou no Brasil. A questão da constituição de uma ZPE, ela é uma tentativa bastante inovadora do ponto de vista tributário, né, da criação da suspensão tributária até você concluir a venda, você cria uma participação entre o que você pode exportar e o que você pode absorver no mercado interno. Entretanto, novamente, a burocracia brasileira e a forma como a legislação, às vezes ela é meio discricionária, criar uma ZPE no Nordeste é um tremendo desafio, porque você entra em rota de colisão com grandes centros exportadores do Brasil, e para eles não é interessante perder empreendimentos para outras áreas dentro do Brasil. Ela serve principalmente para você desenvolver essa condição de indústrias para exportação em áreas que nativamente não seriam grandes centros exportadores. Aqui em Suape a gente é um porto importador, caracteristicamente somos um porto importador. E não podemos perder essa oportunidade também de encarar isso como uma questão do mercado externo. Então nós temos essa questão da ZPE aqui nas imediações de Suape, não é do complexo de Suape, mas é uma iniciativa privada e está passando por uma série de desafios exatamente por conta dessa questão da legislação. No momento o cenário não estava, quando ela foi criada o cenário era outro, e essa oscilação do cenário econômico brasileiro e político cria muita instabilidade, muita insegurança, tanto econômica quanto jurídica. Então, esse empreendimento, ele luta para se consolidar justamente por isso, porque o ambiente é muito volátil o tempo todo. Tem hora que o mercado está bom para exportação e todo mundo começa a exportar, e tem hora que o mercado reverte para importação e as indústrias desaceleram sua produção para exportação e se viram para o mercado interno. E não tem coisa pior em qualquer cliente internacional do que ter descontinuidade. Então, assim, o Brasil realmente precisaria ter uma visão sólida, clara e uniforme da questão das zonas de processamento e exportação para o Brasil inteiro e não apenas para regiões específicas, para estados específicos. Mas aqui em Suape a gente tem, por exemplo, a questão de entrepostos aduaneiros, né? Assim, a gente tem a questão do entreposto da Zona Franca de Manaus, e isso também é uma vantagem competitiva, apesar da gente ter interesse sim em manter um perfil exportador, até porque nós temos um complexo industrial associado, mas essa questão de você ter uma plataforma logística multidisciplinar é muito interessante, porque às vezes você tem setores da economia que estão num momento cíclico de depressão econômica, e Suape às vezes surge num momento com uma performance anticíclica. Muitas vezes é engraçado isso você ver, porque, por exemplo, a gente está tendo uma oscilação na questão da operação da refinaria. Ela estava prevista para ter 2 trens de destilação e só está com um trem. Então o granel líquido ele tinha uma visão de futuro bem audaciosa e agora teve que se acomodar com a visão do empreendimento como ele está hoje. Mas, por outro lado, nossa produtividade de contêineres aumentou muito. A gente teve um aumento de mais de 20% na movimentação de contêineres. Então, acaba que uma coisa compensa a outra. Então, essa diversificação de cargas é interessante. E essa possibilidade de você ter uma característica, de ter uma plataforma logística, tanto para importação como para exportação, é um diferencial muito grande que a gente tem aqui. Bom, Jaime, queria agradecer sua contribuição aqui com o Web Summit, ter dividido todo o seu conhecimento aqui conosco. E, para suas considerações finais, quero deixar uma provocação, que sempre que falamos em obras de infraestrutura, falamos em bilhões. Não são milhões, são bilhões. Mas como fazer para otimizar rapidamente a infraestrutura e a logística brasileira sem ser necessário se investir valores tão vultuosos? O
Brasil, eu não sei se é uma questão do latino, mas o brasileiro ele gosta muito do capex, ele gosta muito de investimento e gosta pouco de manutenção, ele não investe tanto em opex. A gente tem, como você disse, investimentos na casa de bilhões para a implantação de infraestrutura ou de empreendimentos, mas se economiza justamente na operação. E isso é um problema grave. Você vê a questão dos portos do norte, onde você tem estruturas altamente produtivas na beira de cais e você não tem as estradas adequadas, você não tem os ramais adequados para você fazer o transporte de carga de uma maneira que equipare essa infraestrutura de beira de cais. A questão de você otimizar a infraestrutura é fundamental. A multimodalidade, ela é outra coisa que tem que ser explorada no Brasil. A gente tem que sair como se diz assim, dessa cultura do rodoviário. A gente tem que investir mais na questão ferroviária. Nós temos um ramal ferroviário na malha nordeste inteiro desativado. Então, assim, você reativar uma malha dessa, você ampliar ela de uma maneira racional, tira o investimento de um greenfield para um brownfield. Você deixa de fazer uma coisa nova e você aproveita a infraestrutura pré-existente para investimento. A mesma coisa que a gente faz aqui em Suape é aproveitar ao máximo a infraestrutura instalada. Então, isso nos deu um diferencial competitivo, porque na hora que os investimentos chegaram, porque muita gente não acreditava no porto, que o porto ia ser o que ele é hoje, e quando a infraestrutura foi instalada e os empreendimentos de grande porte vieram, foi que as pessoas realizaram o que realmente Suape ia ser no futuro. Então, essa necessidade de você fazer uma boa manutenção do porto, isso é um diferencial muito grande. Muitas vezes você não precisa construir um novo cais, você precisa aumentar a produtividade de um cais. Exatamente. Você não precisa construir um PGL, você não precisa fazer um novo pier de granel líquido. Você pode melhorar a capacidade da Interlândia de transporte da dutovia para o terminal. Você pode cobrar do terminal que amplia o seu pulmão, que amplia a sua tancagem para poder o navio passar menos tempo operando e transferir rapidamente o seu conteúdo para a armazenagem. E são coisas que geralmente não são tão abordadas, nem com tanta ênfase do que são novas obras, novos portos, nova estrutura rodoviária e ferroviária, né? Não é charmoso, né? Da manutenção não é charmoso, os prefeitos costumam dizer que fazer esgoto e abastecimento d'água não dá volta. O povo gosta de ver pista nova, né? Estrada. Eu acho que essa percepção de que hoje em dia a gestão, a operação e a performance do porto, ela é tão importante quanto você fazer investimentos na casa de bilhões para você ter uma estrutura eficiente. É melhor você ter estruturas menores, compactas, com alta produtividade, do que você ficar diluindo sua improdutividade numa infraestrutura cara. Legal. Bom, o recado está dado. A gente tem que finalizar aqui esse painel do Web Summit. Agradeço novamente o Jaime por colaborar conosco e até a próxima.